houve sim uma tentativa de extermínio do povo armênio das suas terras ancestrais, mas o povo armênio não somente sobreviveu, como formou várias pequenas armênias espalhadas pelo mundo, as comunidades da diáspora. Nesse caso, a identidade de sobrevivente é positiva, né? A identidade de superação, daquele que superou todo o sofrimento, todas as dificuldades, toda a dor, inclusive da perda dos seus familiares, até conseguir criar uma nova vida num novo país, numa nova terra. É a identidade de superação, de perseverança, daquele que ama demais a vida para desistir dela e não aceita o abatimento, a violência e a derrota. Para encerrar minha fala, aproveitando o tema símbolo dos 100 anos do genocídio, que é uma flor, então eu encerro com um verso do poema Campo de Flores, do Carlos Drummond de Andrade, para me referir aos armênios da diáspora. Onde não há jardim, as flores nascem de um secreto investimento em formas improváveis. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Era armênios e gregos otomanos, a polêmica de um genocídio, e a partir daí muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu passei a integrar o grupo de estudos armênios, essa polêmica se tornou uma parte da minha vida, então é muito tocante para mim falar num evento como esse. Esse encontro que nós fizemos aqui foi organizado justamente para relembrar esses fatos que aconteceram há 100 anos, durante a Primeira Guerra, e é importantíssimo que a gente se esforce cada vez mais para relembrar esses fatos, porque isso nós estamos vendo, como o Luciné falou, um tsunami armênio por conta dessa insistência de relembrar todos os anos, de levantar essa bandeira e não deixar que isso se apague. Infelizmente, esses fatos continuam sendo negados pela Turquia até hoje, e ao longo desse tempo, muitos testemunhos foram recolhidos, alguns até serão apresentados aqui nessa mesa, muitas provas foram levantadas, muitos pesquisadores de vários países, inclusive turcos, dedicaram o seu tempo e a sua experiência de vida para que esses acontecimentos não se perdessem no tempo. Isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer no mundo. Passados 100 anos, porém, nós continuamos no mesmo lugar onde a história foi interrompida, sem final. Ao final da Primeira Guerra, com o Império Otomano derrotado, os aliados exigiram que os acusados daqueles crimes fossem julgados em cortes marciais. Esses tribunais existiram e fizeram seu trabalho, deram veredictos. Em 2 de julho de 1919, o promotor público pediu a pena de morte para Talat Pasha, Enver Pasha, Cemal Pasha e Dr. Nazim. Eram os responsáveis, naquele momento, foram considerados responsáveis e culpados pelas mortes dos armênios. Porém, todos esses haviam fugido do país alguns dias antes. Além disso, a corte marcial também levou à prisão dezenas de oficiais responsáveis pela execução do plano de deportações. Esses condenados foram levados à ilha de Malta, onde os britânicos mantinham seus prisioneiros de guerra. Entretanto, pouco tempo depois, diante da ameaça das tropas de Mustafa Kemal, conhecido como Atatürk, pai dos turcos, esses homens foram liberados em troca de concessões da nova Turquia para a Inglaterra. O Tratado de Sèvres, redigido em 1919, quando o Império Otomano era mais um entre os perdedores da guerra, continha deliberações importantes para os armênios, como a definição de fronteiras, a responsabilidade do governo turco e mesmo a obrigação da compensação, itens reivindicados e negados até hoje.
Esse tratado nunca foi colocado em prática, embora tenha sido assinado pelos aliados, pelos vencedores e por vários outros países. Ao invés disso, um novo tratado foi acordado em Lausanne em 1923, e as forças kemalistas preocupavam os aliados quanto à manutenção das vantagens econômicas das grandes potências naquele país. O novo tratado não menciona os armênios. Apenas 4 anos haviam se passado e os crimes cometidos já haviam sido esquecidos. Não é comum relacionar os fatos de 1915 contra os armênios com a guerra greco-turca iniciada em 1919, mas durante a minha pesquisa isso passou a me parecer primordial. O governo turco nunca negou que houveram mortes durante as deportações e só afirma categoricamente que não foram intencionadas. Entretanto, essa política de deportar indesejáveis já havia sido usada antes e continuou sendo usada depois, com os mesmos óbvios resultados, o que inviabiliza automaticamente a ingenuidade turca a respeito do assunto. Essa guerra que hoje os aliados gostam de chamar de particular entre Grécia e Turquia foi, na verdade, arquitetada e levada a termo pela ganância aliada, o desejo de fraturar de uma vez o Império Otomano, moribundo, e agarrar o botinho quanto antes. Somente quando as coisas começaram a dar errado e os nacionalistas turcos começaram a ganhar terreno, convenientemente os aliados se declararam neutros e acabaram presenteando a recém-criada Turquia com um magnífico texto composto em Lausanne. O Tratado de Lausanne definiu também uma outra questão. A partir daquele ano, a Turquia adquiriu o direito de expulsar das suas terras os não-turcos. Nos anos de 1922 e 23, mais de 1,5 milhão de gregos otomanos se tornaram refugiados, juntamente com muitos armênios que ainda sobreviveram do genocídio. Refugiados nas ruas de Atenas, de Salônica, na Grécia, na Rússia, nos países que os receberam. Essas pessoas fugiram da perseguição sistemática das forças de Mustafa Kemal, conhecido como Atatürk, fundador da Turquia, que hoje nega que tenha qualquer envolvimento com o que aconteceu com o Império Otomano, do qual eles são herdeiros. Em Lausanne ficou estabelecido que a Grécia também poderia expulsar os muçulmanos do seu país. Outros 400 mil refugiados foram transportados contra a vontade, apenas com um pouco mais de organização. Depois disso, em nome da homogeneização da população turca, em 1955 e em 74, novas perseguições tiveram lugar contra aqueles remanescentes não turcos. E novamente tiveram que recolher os pertences mais queridos e sair para não perder a vida. Hoje, os perseguidos são escritores, jornalistas, editores, pessoas que, mesmo turcas, se atrevem a levantar o véu imposto ao passado e dizer o que lhes parece ser a verdade. Muitos foram presos e outros preferem o exílio. Apesar do esforço constante, o governo turco não consegue calar essas vozes, nem mesmo diminuir o seu número, pelo contrário. Em minha pesquisa para o mestrado, encontrei uma acusação gravíssima a professores americanos renomados. Estariam recebendo dinheiro da Turquia para verificar se as obras publicadas pelos seus colegas não estariam ferindo os interesses daquele país. Cito também o caso de um grande historiador, Bernard Lewis, reconhecido internacionalmente, cuja obra mostra um desvio de opinião, de certa forma, suspeito. Em 1962, a edição do livro The Emergence of Modern Turkey trazia descrições como o terrível holocausto, quando 1,5 milhão de armênios pereceram. Nova edição apresenta o mesmo fato como uma luta entre duas nações por uma só terra. É mais que sabido que todos os anos o Congresso americano reprova o reconhecimento do genocídio armênio, por conta de interesses econômico-militares da América na manutenção da Turquia como aliada. Recentemente, o governo turco mandou chamar o seu embaixador no Vaticano,
defendido pela declaração do Papa Francisco. Ao invés de sufocar os últimos suspiros de uma história inadequada, as reações bruscas do governo turco à menção da palavra genocídio só conseguem atrair mais atenção mundial. Os países europeus estão, pouco a pouco, aumentando a lista dos que reconhecem o genocídio. Se não existem provas suficientes para afirmar, diz o governo turco, tampouco existem provas suficientes para que eles neguem. Com isso, o bom senso tem chance de prevalecer um dia. Enquanto isso, enquanto a dúvida permanece, o que interessa apenas ao governo turco, eu faço questão de dizer governo turco, porque nem todos os turcos participam dessa ideia. Muitos turcos, inclusive curdos, ajudaram a salvar armênios durante os anos terríveis. São muitos os militantes e professores turcos que vivem hoje ameaçados pelo seu próprio país, por defenderem essa verdade. Nós vamos ver aqui hoje muitas facetas do que o negacionismo pode trazer como consequência. Esta é mais uma. Assim como os sobreviventes e descendentes dos armênios não podem vivenciar ou descansar, esses turcos não podem receber a merecida gratidão por terem sido humanos em meio ao caos. Centenas de milhares de pessoas esperam por justiça, ainda depois de tanto tempo. Que essa luta siga até que todos tenham recebido o que merecem.